Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1 até 5. Sabe-se que os usuários QRS, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P e que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais a 3, 2 e 5. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com usuários QRS simultaneamente? Então vamos lá, eu fiz aqui uma tabelinha para eu poder me organizar. Nessa tabela eu vou colocar os usuários Q, o usuário R e o usuário S. Veja, eu sei que o Q tem 3 km de raio, né? A abrangência dele é 3. Por aqui, ó. O R, a abrangência é 2 e o S é 5. Aqui eu tenho os bares. 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu vou calcular a abrangência desse usuário Q com todos os bares. Do R com todos os bares, com S também, e saber se eles, da onde eles estão, né? Se eles conseguem alcançar os bares. Então é o usuário contra o bar. Olha, o Q aqui. Qual que é a distância que ele está do bar 5? Então o Q está nessa bolinha e o V desculpa, o bar 5 está aqui. Então ele tem 1, 2 e 3. Então a distância do Q para o bar 5, 3. É compatível? Sim, ó, a abrangência é 3. E deu em cima, mas deu, né? Agora eu vou calcular o Q com o bar 4. Então, olha, está nessa diagonal aqui. Q com o bar 4. Essa medida aqui, de 7 para 6, é 1. Essa medida aqui, 3 por 4 é 1. Opa, então eu tenho aqui um triângulo retângulo, né, cuja medida que eu quero é a hipotenusa. H. Então, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. É 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 é 2. Então, esse h ao quadrado é 2. Então, o h é a raiz de 2. Isso aqui é Pitágoras. Então, a distância do Q até o bar 4 é a raiz de 2. Agora vamos calcular o Q até o 3. Então vai ficar semelhante essas coisas, né? Olha, do Q até o 3. Veja, está nessa diagonal aqui, ó.
Novamente o triângulo retângulo, olha. Aqui eu tenho quanto? 2. Aqui eu tenho quanto? 2. Então, o h ao quadrado é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, é 4 mais 4 costuma dar 8. 8. Né? Qual que seria a raiz de 8? Porque o h ao quadrado é 8. Eu preciso saber o h, né? Então, ó, quem está perdido? H ao quadrado é 8. Então, o h, que é a distância, é a raiz de 8. Como é que eu faço aqui essa raiz de 8? Vou fatorar, né? Fazer aqui no rascunho, ó. Raiz de 8. Fatoro 8 dividido por 2 é 4. Vou dividindo por 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Não dá para fazer mais nada. Pego os pares. Os pares. Os pares eu tiro da raiz. Então vai ficar 2. O coitadinho aqui não deu match, né? Ninguém ficou. Raiz de 2 não conseguiu sair da raiz. Então, raiz de 8 é 2 vezes raiz de 2. Então, 2 vezes a raiz de 2. E assim sucessivamente. Agora eu vou pagar tudo isso, o 2. Distância do Q até o 2. Para ver se alcança, pessoal. Isso aqui é para ver se alcança. Do Q até o 2, olha. O bar 2 está aqui. Outro triângulo retângulo. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então, 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 5. H2 é 5, H raiz de 5. Então, aqui vai ficar raiz de 5. Distância do 1, ó, novamente. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Mesma coisa, raiz de 5. Agora veja. O cidadão Q, ele tem um poder lá de distância de 3, né? Então, esse Q, ó, raiz de 5 é menor que 3. Raiz de 5 é menor que 3. 2 vezes raiz de 2 também é menor que 3. Raiz de 2 é menor que 3. Então, veja. O Q é compatível com todos os bares. O Q está dando uma radiação, né? Está conseguindo uma frequência em todos os bares, ok? Vamos fazer agora o R. O R está aqui. O R para o 1, veja, ó, o R para o 1. Quanto que é aqui o H? Então, H ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, aqui ficaria a raiz de 2. R em relação ao bar 2. Vou nem apagar, vou fazer aqui para ir mais rápido. O R em relação ao 2, olha. Quanto eu tenho aqui? 2. Quanto eu tenho aqui? 2. 2 ao quadrado, 4, mais 4 dá 8. Vai dar no mesmo resultado lá, né? Raiz de 8, 2 raiz de 2, ó. Por aqui, ó, sem precisar fazer, eu já sei que
O cara que está no R, ele não, e estando no bar 2, não dá certo, né? Por quê? Porque o raio dele não alcança. Percebe? Mas vamos fazer todos. Depois a gente vai eliminando. Então agora está meio poluído, eu vou apagar. Então eu vou fazer o cidadão R com o bar 3. Cadê o bar 3? Está aqui. Olha, cidadão R, o bar 3. Os valores vão se repetindo, né? Isso aqui é 2. 2 ao quadrado é 4. Com 1, 5. Então a hipotenusa vai dar raiz de 5. Raiz de 5. 4. 4 com o R. Olha. Aqui tem 2. Aqui tem 1. Então vai dar raiz de 5 também. O bar 5. Bar 5. Cidadão R com bar 5. Vamos ver o que vai acontecer. Bar 5 está aqui, ó, essa diagonal. Aqui eu tenho um cateto que vale 3. Aqui eu tenho um segundo cateto que vale 3. Então, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 9 mais 9, 18. 18, raiz de 18. Quanto é a raiz de 18? Olha. Vamos fatorar. 18 por 2 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Deu match com esses. Tiro da raiz. Tadinho, ficou sozinho. Então a raiz de 18 é a mesma coisa que 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Perfeito. Então vamos lá. Se esse R ele tem um raio de 2, de abrangência de 2, ó, o bar 2 ele não alcança mais. Então o nosso usuário P, protagonista de tudo, não vai estar no bar 2. Porque ele estando no bar 2, ele não alcança o R. Né? Também ele não vai estar no bar 5. Porque ó, só o 3 aqui é maior do que o 2. Então, ele não vai poder estar no bar 5. Raiz de 5 é um pouco mais que 2, né? Um pouco mais que 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, se raiz de 5 é um pouco mais que 2, é maior que 2, olha, raiz de 5 é maior que 2. Então, o R no bar 4 não alcança. Também não alcança. Só no bar 1 mesmo, né? Então, por enquanto, eu estou no bar 1. Ok? Se eu quiser saber aqui do S, olha, posso até achar que o 1 não dá, mas 1 dá. Ó, 1, 2, 3. O bar S tem o fulano S, quer dizer, tem uma abrangência de 5. Então, se eu tiver dúvidas aqui, ó, imagina que eu tenho uma dúvida aqui no 4, sei lá. Vou fazer aqui só por desencargo, ó. Vamos ver se dá menos que 5, né? Aqui dá 3, aqui dá 1. Então, quanto vale aqui a minha hipotenusa? 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. Raiz de 10. Raiz de 10 é menor que 5?
Raiz de 10 é menor que 5, né? Está entre 3 e 4. Que 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 4, 16. Então, o bar S está... Desculpa, a pessoa S pode ficar em qualquer bar. Nem preciso calcular. Então, o que sobra mesmo é o nosso amigo P ficar no bar 1, porque no bar 1 ele consegue captar todas aquelas pessoas, né? Então era só ter a manha de fazer essa diagonal aqui, Pitágoras. Então pode marcar aqui a de alfa. É isso.